Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Se gostar deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história pessoal. São Paulo 2025. Isabela Rossi verificou o endereço em seu celular pela terceira vez. Rua Oscar Freire, apartamento 12B. Era definitivamente aqui. A batida de um som que parecia um remix de funk ecoava pelas paredes do prédio nos jardins e ela podia ver luzes coloridas piscando pelas janelas da cobertura. Perfeito. Sua melhor amiga Juliana havia dito que esta seria a festa do ano para comemorar sua promoção na agência de marketing. Pena que Isabela absolutamente desprezava festas. Ela murmurou para si mesma, aliçando seu vestido preto básico no espelho do elevador. 2 horas você sorri, parabeniza a Ju e então volta para casa com a Netflix e seu gato. Aos 28 anos, Isabela era o tipo de pessoa que preferia uma noite tranquila com um bom livro e chá de camomila a qualquer tipo de evento social. Mas Juliana tinha sido implacável e Isabela finalmente cedeu. O elevador subiu para a cobertura e Isabela respirou fundo quando as portas se abriram. A porta do apartamento estava entreaberta. Música e risadas se espalhavam pelo corredor. Ela entrou e imediatamente soube que algo estava errado. Primeiro, não havia sinal de Juliana em lugar nenhum. Segundo, em vez da multidão habitual de marketing, ela estava cercada por pessoas em ternos caros, discutindo fusões, aquisições e diversificação de portfólio. Terceiro, havia um homem no canto usando o que parecia ser um terno Armani de R$20 mil, gesticulando animadamente sobre estratégias de expansão internacional. Ah, droga! Isabela sussurrou pegando o celular. Uma mensagem de Juliana brilhava na tela. Bela mudança de planos. O chefe cancelou a festa. Vamos fazer na segunda-feira à noite no escritório. Fica para a próxima. Xoxo. Isabela sentiu o rosto esquentar. Ela estava na festa errada. Ela tentou voltar discretamente para a porta, mas a cobertura estava lotada. Pessoas vestidas com roupas de grife riam alto. Taças de cristal tilintavam e ela se viu sendo empurrada para o meio da multidão. Com licença, desculpe. Ela tentou passar por um grupo de homens discutindo opções de ações, mas esbarrou em alguém carregando uma bandeja do que pareciam ser canapés de caviar. Cuidado! O garçom gritou, mas era tarde demais. Isabela tropeçou para trás, seus saltos prendendo no piso de madeira polida. Ela ia cair e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Exceto que ela não atingiu o chão. Braços fortes e firmes a seguraram, puxando-a contra um peito sólido. Ela olhou para cima e se viu encarando os olhos verdes mais incríveis que já tinha visto. Cabelo escuro, perfeitamente despenteado daquela maneira natural, que provavelmente leva 20 minutos para conseguir um maxilar, que poderia cortar vidro e um sorriso que fez seu estômago dar cambalhotas. Você está bem? Ele perguntou, sua voz profunda com um leve sotaque paulistano. Isabela não conseguia formar palavras. Ela estava completamente hipnotizada por aqueles olhos, pela maneira como ele ainda a segurava, pelo perfume intoxicante de sua colônia. Algo caro e masculino que fez sua cabeça girar. Ela começou, mas de repente alguém esbarrou neles por trás, empurrando-a para frente e ele para trás. Desculpe. Uma mulher bêbada de saltos de grife riu, tropeçando e passando por eles. A colisão fez Isabela se pressionar contra o peito de Lucas e ele recuar contra a parede para firmar os dois. Eles estavam de repente muito mais próximos, as mãos dela espalmadas contra a camisa dele, os braços dele se apertando em sua cintura para impedi-la de cair novamente. Isso é loucura, Isabela sussurrou, olhando para ele. Completamente insano. Ele concordou, sua voz rouca, mas nenhum deles se afastou. A música parecia desaparecer ao redor deles. Isabela se pegou estudando o rosto dele. A maneira como seus olhos se enrugavam levemente nos cantos, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a maneira como ele a olhava como se ela fosse algo milagroso. Eu nem sei o seu nome, ela disse suavemente. Lucas, ele respondeu o polegar, traçando um pequeno círculo em suas costas. E você? Isabela, ela sussurrou. E de alguma forma eles estavam ainda mais próximos agora. Isabela, ele repetiu como se estivesse testando o som. É um nome lindo.
Ela riu um som ofegante. Você só está dizendo isso porque... Suas palavras foram cortadas quando ele se inclinou e a beijou. Foi suave e hesitante como uma pergunta. E Isabela, surpreendendo-se completamente, o beijou de volta. Foi gentil no início, quase hesitante. Mas quando ela não se afastou, o beijo se aprofundou. Suas mãos se fecharam na camisa dele. E ela o beijou de volta com uma intensidade que a chocou. Ela nunca tinha sido beijada assim. Como se fosse preciosa e devastadora ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isabela o encarou com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ela gaguejou, o pânico de repente inundando seu sistema. Eu tenho que ir. Espere, ele disse, alcançando a mão dela. Isabela, não vá. Mas Isabela já estava abrindo caminho pela multidão, seu coração martelando tão forte que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Ela não parou até chegar ao elevador. E só quando as portas se fecharam, ela se permitiu processar o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha acabado de beijar um completo estranho na festa errada e tinha sido o beijo mais incrível de sua vida inteira. De volta à cobertura, Lucas Medeiros estava no meio de sua sala de estar, as mãos ainda estendidas para o lugar onde a mulher misteriosa havia desaparecido. Seu sócio e melhor amigo Ricardo apareceu ao seu lado com um sorriso conhecedor. Cara, quem era aquela? Ricardo perguntou, tomando um gole de seu uísque. Lucas passou a mão pelo cabelo, ainda sentindo o gosto dela em seus lábios. Eu não tenho a menor ideia, ele admitiu. Um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Mas eu vou descobrir. O gosto do beijo dela permanecia doce e intoxicante. Amanhã ele decidiu começaria a procurar pela mulher que literalmente caiu em seus braços e depois desapareceu como a Cinderela. Ele só esperava que ela não tivesse deixado um sapatinho de cristal para trás, porque ele tinha quase certeza de que já estava se apaixonando por ela. Na manhã seguinte, Isabela acordou com um sobressalto, seu coração acelerado, enquanto as memórias da noite anterior a inundavam. Ela tocou os lábios reflexivamente, ainda sentindo a pressão fantasma daquele beijo incrível. Controle-se, Isabela, ela murmurou para si mesma, saindo da cama em seu pequeno apartamento na Vila Madalena. Foi só um beijo. Um beijo muito, muito bom, mas ainda assim apenas um beijo. Ela se arrastou para a cozinha grata pela rotina familiar de fazer café. Seu gato malhado Machado se enroscava em suas pernas, ronronando por atenção e café da manhã. Pelo menos você não testemunhou minha completa humilhação ontem à noite, Machado, disse ela, coçando atrás de suas orelhas. Embora eu suponha que beijar um estranho não seja a pior coisa que eu poderia ter feito. A cafeteira borbulhou e Isabela tentou afastar as memórias. Ela tinha um projeto de design gráfico freelancer para entregar hoje para uma pequena ONG e não podia se dar ao luxo de se distrair com olhos verdes misteriosos e lábios perfeitos. A campainha tocou. Isabela franziu a testa olhando para o relógio em seu micro-ondas. 9h30 da manhã de um sábado. Quem poderia estar visitando tão cedo, ela foi até a porta com seu moletom gigante da USP e pantufas felpudas. Olhando pelo olho mágico, um entregador estava do lado de fora segurando um grande envelope pardo. Isabela Rossi. Ele perguntou quando ela abriu a porta. Sim, entrega especial. Por favor, assine aqui. Isabela rabiscou sua assinatura, deu uma gorjeta ao cara com a nota amassada de R$ 20 da sua mesa de centro e fechou a porta. Olhando para o envelope, seu nome estava escrito em caligrafia elegante na frente sem endereço de remetente. Ela o abriu e tirou uma pilha grossa de papéis. A carta fez seu sangue gelar. Medeiros e Associados, Advocacia Corporativa e Consultoria de Negócios. Seus olhos percorreram a primeira página e sua xícara de café escorregou de seus dedos subitamente, sem força, quebrando-se no chão da cozinha. Acordo de namorada temporária. Este contrato é entre Lucas Medeiros Doravante, denominado o cliente, e Isabela Rossi, Doravante, denominada a contratada, para a prestação de serviços de namorada por um período de 3 meses. Termos e condições.
A contratada concorda em acompanhar o cliente a todas as funções sociais e de negócios conforme solicitado. 2. A contratada se apresentará como namorada do cliente em todos os ambientes públicos. 3. A contratada manterá afeto físico apropriado em público, andar de mãos dadas, beijos breves, etc. 4. Compensação R$ 50.000 por mês. 5. Todas as despesas, roupas, refeições, viagens serão cobertas pelo cliente. 6. Um bônus de assinatura de R$ 25.000 será fornecido após a execução do contrato. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela lia o contrato detalhado. Era completamente insano. Quem esse cara pensava que era? E como ele tinha encontrado o endereço dela? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estou aqui embaixo. Por favor, não bata a porta na minha cara. Lucas. Isabela correu para a janela e espiou a rua. Lá estava ele ao lado de um Tesla preto elegante, parecendo devastadoramente bonito em jeans escuro e um suéter de cachemira cinza. Ele estava segurando 2 copos de café e o que parecia ser um saco da sua padaria favorita. A campainha tocou novamente. Isabela olhou para seu moletom, que tinha um buraco perto do ombro esquerdo, e suas meias descombinadas. Claro que ele apareceria quando ela parecia ter sido atropelada por um caminhão. Ela interfonou para ele subir, depois passou os 3 minutos seguintes tentando freneticamente se arrumar. Ela conseguiu passar uma escova no cabelo e trocou o moletom furado por um capuz limpo da USP antes da batida na porta. Quando ela abriu, o sorriso de Lucas era caloroso e um pouco nervoso. Bom dia, disse ele. Você está completamente louco, Isabela perguntou segurando o contrato. Provavelmente. Lucas admitiu, oferecendo-lhe um dos copos de café. Mas eu trouxe oferendas de paz. Latte de baunilha, 2 açúcares e pães na chapa da Bela Paulista. Isabela o encarou. Como você poderia saber meu pedido de café? Eu sou muito bom em ler as pessoas. E você parece uma garota de latte de baunilha. O sorriso de Lucas ficou um pouco envergonhado. Além disso, eu posso ter perguntado à sua amiga Juliana. Você falou com a Juliana. A voz de Isabela subiu uma oitava. Como você encontrou a Juliana? LinkedIn. Ela trabalha na agência Vértice, certo. Eu conheço o CEO. Lucas se aproximou e Isabela sentiu o mesmo cheiro intoxicante da noite anterior. Posso entrar. Eu prometo que não sou um stalker. Isabela relutantemente se afastou, gesticulando para sua pequena sala de estar. Lucas olhou ao redor, observando as obras de arte coloridas, nas paredes, as estantes transbordando de livros, e Machado, que o observava desconfiado de seu poleiro no parapeito da janela. Belo lugar, disse Lucas, acomodando-se no sofá. Sua cara. Você não me conhece o suficiente para dizer o que é a minha cara, respondeu Isabela. Mas ela aceitou o café. Estava perfeito. Talvez não, mas eu gostaria de conhecer. A expressão de Lucas ficou séria. Isabela, eu sei que isso parece loucura. Loucura? Isabela riu, acenando com o contrato. Você está me oferecendo R$ 50.000 por mês para fingir ser sua namorada. Isso não é loucura. Isso é completamente insano. É mesmo. Lucas se inclinou para a frente. Você me beijou de volta ontem à noite. Aquilo não foi fingimento. O calor inundou as bochechas de Isabela. Aquilo foi um erro, disse ela. Foi mesmo. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima, porque para mim pareceu bem real. O corpo traiçoeiro de Isabela respondeu à proximidade dele, seu pulso acelerando. Era exatamente por isso que ela precisava ficar longe dele. O homem era claramente perigoso para sua sanidade. Olha, senhor Medeiros. Lucas, ele corrigiu. Lucas, ela disse relutantemente. Eu não sei que tipo de mulher você pensa que eu sou, mas eu não estou à venda. Mesmo por R$ 50.000 por mês. A boca de Isabela se abriu. Você acabou de... Mais despesas, roupas, refeições, viagens e o bônus de assinatura? A expressão de Lucas suavizou ligeiramente. Eu acho que você é uma talentosa designer gráfica que tem lutado para sobreviver, já que o setor de ONGs não paga bem. Acho que você tem vivido de miojo e café de marca barata no último mês. E acho que você está há exatamente 3 semanas de ter que desistir do seu apartamento. O rosto de Isabela ficou branco. Como você poderia saber? Pesquisa. Eu sou muito minucioso.
A voz de Lucas era gentil, mas firme. Não estou tentando te insultar, Isabela. Estou tentando ajudar a nós dois. Ajudar. Isabela riu amargamente, oferecendo-me dinheiro para ser seu troféu, oferecendo a você uma saída para seus problemas financeiros e a mim uma saída para os meus. Contra sua vontade, Isabela se viu curiosa. Que tipo de problemas? Lucas passou a mão pelo cabelo, parecendo subitamente vulnerável. Minha avó está doente, muito doente. Ela tem talvez 6 meses de vida e sua maior preocupação é que eu vou acabar sozinho. Ela vive tentando me arranjar encontros com as filhas das amigas dela e está ameaçando vender a empresa da família para meu primo Rodrigo se eu não encontrar alguém logo. Isabela piscou. Então, você quer que eu minta para uma mulher moribunda? Eu quero que você me ajude a dar a ela um pouco de paz em seus últimos meses e, em troca, eu resolvo seus problemas financeiros. Os olhos verdes de Lucas eram intensos suplicantes. Olha, eu sei que sou mercenário, mas minha avó construiu aquela empresa do nada. Se o Rodrigo puser as mãos nela, ele destruirá tudo pelo que ela trabalhou. Isabela estudou seu rosto vendo uma dor genuína ali. Por que você poderia ter qualquer mulher em São Paulo? Porque Lucas disse em voz baixa: quando eu te segurei ontem à noite, pareceu a coisa mais natural do mundo. Porque você me beijou de volta como se quisesse. E porque você é a primeira mulher que conheci que não perguntou imediatamente sobre meu patrimônio líquido. Isabela sentiu sua determinação vacilar. 50 mil reais por mês mudaria sua vida completamente. Ela poderia pagar seus empréstimos estudantis, ajudar sua mãe com as contas médicas, talvez até economizar o suficiente para abrir seu próprio estúdio de design. Isso é insano, ela disse finalmente. Insano o suficiente para funcionar, respondeu Lucas. O que você me diz, Isabela? E você será minha namorada de mentira. Isabela olhou para o contrato em suas mãos, depois de volta para o homem mais lindo que já tinha visto, oferecendo-lhe mais dinheiro do que ela jamais sonhara. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela. Lucas sorriu. Eu te dou 24 horas. Mas Isabela... Ele se levantou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor que irradiava de seu corpo. Ontem à noite não foi mentira e os próximos 3 meses também não serão. Enquanto ele caminhava para a porta, Isabela gritou: por que você tem tanta certeza de que eu vou dizer sim? Lucas se virou seu sorriso devastador. Porque você precisa do dinheiro. E porque você sentiu o que eu senti ontem à noite. Ele parou na porta. Estarei esperando sua ligação. Assim que ele saiu, Isabela se encostou na porta, o coração batendo forte. Ela olhou para Machado, que a observava com olhos amarelos julgadores. Não me olhe assim, disse ela ao gato. 50 mil reais, Machado. Isso é o suficiente para mudar tudo. Mas enquanto olhava para o contrato, ela não conseguia afastar a sensação de que o dinheiro poderia ser a parte menos complicada deste arranjo. O que mais a assustava era o quanto ela queria dizer sim. 23 horas e 47 minutos depois, Isabela estava do lado de fora do imponente prédio de vidro que abrigava a Medeiros e Associados, segurando o contrato assinado em suas mãos suadas. Ela havia trocado de roupa 4 vezes antes de se decidir por um vestido azul marinho e um blazer. Profissional o suficiente para encontrar um potencial empregador casual o suficiente para não parecer que estava se esforçando demais. O problema era que ela ainda não tinha ideia de qual dos dois era este. Você consegue, ela sussurrou para si mesma ao entrar no saguão elegante. 3 meses, 50 mil reais por mês, o suficiente para mudar sua vida inteira. A recepcionista, disse Jalbubai, uma mulher que parecia ter saído da Vogue, sorriu para ela. Você deve ser a Isabela. O Sr. Medeiros está esperando por você. Isabela assentiu sem confiar em sua voz. Suas palmas estavam suando tanto que ela estava preocupada em danificar o contrato. A viagem de elevador até o 23º andar pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram, Lucas estava esperando por ela, parecendo devastadoramente bonito em um terno de carvão que provavelmente custava mais que o aluguel dela. Você veio, disse ele, e ela notou algo que poderia ser alívio em sua voz. Estou aqui, respondeu Isabela, estendendo o contrato assinado e com firma reconhecida.
Lucas pegou os papéis, seus dedos roçando brevemente nos dela. O contato enviou um choque familiar por seu sistema e ela rapidamente afastou a mão. Obrigado, disse ele em voz baixa. Eu sei que isso não é fácil. Quando começamos? Perguntou Isabela, tentando manter a voz firme. O sorriso de Lucas foi quase apologético. O que você acha de conhecer minha avó? Ela está nos esperando para almoçar hoje. A voz de Isabela falhou. Mas eu pensei que teria mais tempo para me preparar. Isabela. A voz de Lucas era gentil, mas firme. Vai ficar tudo bem, ele prometeu. Enquanto caminhavam em direção ao escritório dele, Isabela não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a entrar em algo muito mais complicado do que um simples acordo de negócios. Ela só esperava estar pronta para o que viesse a seguir. A viagem até o casarão de Eleonora Medeiros, nos Jardins, foi simultaneamente os 20 minutos mais longos e mais curtos da vida de Isabela. Ela sentou no banco do passageiro do Tesla de Lucas, tentando absorver tudo o que ele lhe contava sobre sua avó enquanto lutava contra o impulso de pular no próximo sinal vermelho. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro. Quando eu tinha 12 anos, explicou Lucas, navegando pelo trânsito de São Paulo com facilidade praticada. Ela é formidável. Construiu a empresa de investimentos da família do zero na década de 70, quando as mulheres não eram exatamente bem-vindas na Faria Lima. E ela está realmente doente? Perguntou Isabela, agarrando sua bolsa como uma tábua de salvação. O maxilar de Lucas se contraiu. Câncer de pâncreas estágio 4. O médico disse que ela tem talvez 6 meses. Mas conhecendo minha avó, ela provavelmente sobreviverá a todos nós por pura teimosia. Isabela estudou seu perfil, notando a dor que ele tentava esconder. Você a ama muito. Ela é a única família que me resta, disse Lucas em voz baixa. Bem, exceto pelo meu primo Rodrigo, mas ele é mais como uma infecção parasitária do que família. Apesar de seus nervos, Isabela sorriu. Me fale sobre o Rodrigo. Rodrigo é tudo de errado com os filhinhos de papai reunido em um pacote perfeitamente arrumado. Ele está esperando a vovó Eleonora morrer para herdar metade do negócio e levá-lo à falência. Ele já apresentou ideias sobre transformar nossa empresa de investimentos em algum tipo de operação de apostas com criptomoedas. E sua avó deixaria o negócio para ele se eu não provar que estou me estabelecendo. Sim, ela tem essa noção antiquada de que um homem precisa de uma boa mulher para mantê-lo com os pés no chão. Lucas olhou para ela. Aí entra você. Isabela sentiu um pânico momentâneo. Lucas? E se ela perceber tudo? E se ela fizer perguntas que eu não sei responder? Então nós vamos descobrir juntos. Lucas estendeu a mão e apertou a dela. Isabela, respire. Você vai ficar bem. O contato enviou calor subindo por seu braço. E ela teve que se lembrar que tudo isso era fingimento profissional, um acordo de negócios. Então, por que seu coração pulava uma batida toda vez que ele a tocava? Me fale mais sobre ela, disse Isabela puxando a mão antes que pudesse fazer algo estúpido como entrelaçar seus dedos. Ela é brilhante e implacável quando precisa ser, mas tem um ponto fraco por vira-latas. Ela financiou cerca de 1 dúzia de bolsas de estudo para crianças carentes, embora nunca admitiria isso publicamente. Ela fala 4 idiomas, toca piano melhor que a maioria dos profissionais e faz a melhor torta de maçã de São Paulo. Ela parece incrível. Ela também vai te interrogar como se você estivesse se candidatando a uma autorização de segurança ultra secreta. O sorriso de Lucas foi apologético. Aviso justo. Eles pararam em frente a um elegante casarão que provavelmente custava mais do que Isabela ganharia em várias vidas. Lucas entregou suas chaves a um manobrista porque é claro que Eleonora Medeiros tinha um manobrista e ofereceu o braço a Isabela. Pronta? Ele perguntou. Absolutamente não, respondeu Isabela, mas pegou seu braço mesmo assim. A porta da frente se abriu antes que eles pudessem bater, revelando uma mulher na casa dos 70 anos que de alguma forma conseguia parecer ao mesmo tempo régia e acolhedora. Eleonora Medeiros era pequena, mas imponente, com cabelos prateados presos em um coque perfeito e olhos azuis inteligentes que não perdiam nada. Ela usava um vestido cor de creme que provavelmente custava mais do que o aluguel de Isabela, mas seu sorriso era caloroso e genuíno.
Lucas, querido, disse ela, abraçando-o com cuidado. Você está atrasado. Trânsito, vovó Eleonora, você sabe como é. Todo o comportamento de Lucas havia mudado, tornando-se mais relaxado e afetuoso. Gostaria que conhecesse Isabela Rossi. Isabela, esta é minha avó Eleonora Medeiros. Isabela se sentiu congelada sob o olhar avaliador da mulher mais velha. Era isso, o momento da verdade. É uma honra conhecê-la, senhora Medeiros, disse Isabela, esperando que sua voz soasse mais firme do que ela sentia. O Lucas fala de você constantemente. É mesmo? Os olhos de Eleonora brilharam com diversão. E o que exatamente ele diz? Isabela sentiu o pânico subir em sua garganta. O que ela deveria dizer? Como ela poderia convencer essa mulher perspicaz e inteligente de que estava genuinamente apaixonada por Lucas? Ele diz que você é a pessoa mais forte que ele conhece. Isabela se ouviu dizer que você construiu algo incrível do nada e que lhe ensinou tudo de importante sobre integridade e trabalho duro. Ele diz que você é a razão pela qual ele é quem é hoje. A expressão de Eleonora suavizou ligeiramente. A bajulação te levará a qualquer lugar, querida. Venha, vamos tomar um chá. O interior do casarão era como entrar em um museu. Obras de arte de valor inestimável adornavam as paredes, e cada peça de mobiliário parecia pertencer à Architectural Digest. Mas, apesar da opulência, parecia quente e habitado como um verdadeiro lar. Eles se acomodaram em uma sala de estar ensolarada com vista para um jardim privado. Eleonora serviu chá de um elaborado serviço de prata, enquanto Isabela tentava não pensar em quanto a delicada porcelana provavelmente custava. Então, Isabela, disse Eleonora, entregando-lhe uma xícara, fale-me sobre você. O que você faz? Sou designer gráfica, respondeu Isabela, aceitando o chá com gratidão. Trabalho principalmente com ONGs e pequenas empresas. No momento estou ajudando a redesenhar a identidade visual de um programa de alfabetização em Pinheiros. Que nobre! E como você e meu neto se conheceram? A mente de Isabela ficou em branco. Eles não tinham discutido isso. Ela deveria contar a verdade sobre a festa errada, inventar outra coisa. Nós nos conhecemos em uma festa, disse Lucas suavemente, sua mão encontrando o joelho de Isabela debaixo da mesa. Isabela literalmente caiu em meus braços. Que romântico, disse Eleonora secamente. E há quanto tempo vocês estão namorando? Cerca de 1 mês, disse Isabela, rezando para que fosse a resposta certa. Entendo. E o que você pensa do meu neto? Este era o verdadeiro teste. Isabela olhou para Lucas, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu acho que ele é... Isabela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele não é o que eu esperava. Eleonora ergueu uma sobrancelha. Como assim? Quando o conheci, pensei que ele era apenas mais um empresário privilegiado, rico, bonito, provavelmente arrogante. Isabela sentiu a mão de Lucas apertar levemente seu joelho. Mas ele não é. Ele é atencioso e gentil. Ele percebe coisas como eu tomo meu café ou que fico nervosa em multidões. Ele trabalha 18 horas por dia, mas ainda liga para você todo domingo. Ele finge ser todo negócios. Mas eu o vi parar para fazer carinho em todos os cachorros na rua. Eleonora a estudava atentamente. E o que você vê nele agora? Isabela encontrou os olhos de Lucas e de repente as palavras vieram facilmente. Eu vejo alguém que moveria céus e terra pelas pessoas que ama, alguém que carrega o peso do mundo em seus ombros, mas nunca reclama. Alguém que me faz rir mesmo quando estou tendo o pior dia. A sala ficou em silêncio. Eleonora pousou sua xícara de chá com um tilintar suave. Interessante, ela murmurou. Lucas, você seria um amor e verificaria o almoço. Gostaria de falar com a Isabela a sós por um momento. Lucas parecia querer protestar, mas Isabela lhe deu um pequeno aceno de cabeça. O que quer que fosse isso, ela conseguiria lhe dar. Quando Lucas saiu, Eleonora se recostou na cadeira e fixou em Isabela um olhar penetrante. Você está apaixonada por ele, disse ela sem rodeios. Isabela quase engasgou com o chá. Desculpe. Você está apaixonada pelo meu neto. A questão é se você já sabe disso. Senhora Medeiros. Eleonora, por favor.
E não se dê ao trabalho de negar. Eu observo as pessoas há 75 anos, querida. Eu conheço os sinais. O sorriso de Eleonora era conhecedor. A maneira como você olha para ele, a maneira como fala sobre ele. Ou você é a atriz mais talentosa do mundo, ou está completamente apaixonada e tentando muito não estar. Isabela sentiu o sangue sumir de seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Acho que sabe. A questão é o que você vai fazer a respeito. Antes que Isabela pudesse responder, Lucas voltou parecendo um pouco ansioso. Tudo bem aqui, perfeitamente, disse Eleonora, seu sorriso não vacilando. Eu estava apenas conhecendo melhor a Isabela. Ela é adorável, Lucas. Não deixe esta escapar. Durante o almoço, Isabela se viu relaxando. Apesar das circunstâncias, Eleonora os presenteou com histórias sobre a construção de seu negócio nos anos 70, os desafios que enfrentou como mulher em uma indústria dominada por homens e a satisfação de provar que seus detratores estavam errados. O segredo do sucesso, disse Eleonora cortando seu salmão, é entender que tudo que vale a pena requer risco. Seja construir um negócio, se apaixonar, ou simplesmente decidir ser vulnerável com outro ser humano. Isabela sentiu que as palavras eram dirigidas especificamente a ela. Falando em risco, continuou Eleonora, tenho uma proposta para vocês dois. Lucas e Isabela trocaram olhares. A casa de Ilhabela está vazia toda a temporada. Por que vocês não passam o próximo fim de semana lá só vocês dois? Acho que seria bom para vocês terem um tempo sozinhos. Vovó Eleonora. Lucas começou, mas Eleonora levantou a mão. Não é uma sugestão, querido. É um requisito. Se vocês estão falando sério sobre este relacionamento, precisam investir nele adequadamente. Isabela sentiu o pânico subir novamente. Um fim de semana sozinha com Lucas em Ilhabela. Ela não tinha certeza se seu coração aguentaria. Parece maravilhoso, ela se ouviu dizer. O sorriso de Eleonora foi triunfante. Excelente. Vou pedir para a senhora Cida preparar a casa. Ao se despedirem, Eleonora puxou Isabela de lado. Um conselho, querida, disse ela em voz baixa. Não deixe o medo tomar suas decisões por você. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de as mais arriscadas. Caminhando de volta para o carro, Isabela sentiu como se estivesse em transe. Ela de alguma forma sobreviveu ao almoço com Eleonora Medeiros, mas tinha a sensação de que o verdadeiro teste estava apenas começando. Você foi incrível lá dentro, disse Lucas enquanto voltavam para o apartamento dela. Fui. Isabela olhou pela janela para a cidade passando. Senti que ia vomitar o tempo todo. Não dava para perceber. Você foi perfeita. A voz de Lucas era calorosa. Obrigado por fazer isso por me ajudar. Eu sei que não é fácil. Isabela se virou para olhá-lo, estudando seu perfil na luz da tarde. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. O que acontece quando isso acabar? Quando os 3 meses terminarem e sua avó se for? Lucas completou em voz baixa. Eu não sei. Acho que vamos descobrir quando chegarmos lá. Mas enquanto dirigiam pela cidade, Isabela não conseguia afastar as palavras de Eleonora. Ela estava apaixonada por Lucas. A percepção a atingiu como um golpe físico, deixando-a sem fôlego e aterrorizada. Ela estava apaixonada por um homem que a pagava para fingir amá-lo e não tinha ideia do que faria a respeito. Naquela noite, Isabela sentou-se em seu apartamento olhando para o celular. Tinha 3 chamadas perdidas de Juliana, 2 mensagens de sua mãe e uma mensagem de voz do seu senhorio que ela estava com muito medo de ouvir. Mas tudo em que conseguia pensar era na maneira como Lucas a olhara quando ela descreveu o que via nele. Como se talvez, apenas talvez, isso não fosse tudo fingimento para ele também. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Obrigado por hoje. Você foi incrível. Ansioso por Ilhabela neste fim de semana. Isabela olhou para a mensagem, seu coração acelerado. Um fim de semana sozinha com Lucas. Longe da cidade. Longe da pretensão, longe de tudo que a mantinha com os pés no chão. Ela digitou de volta. Ansiosa também.
Mas ao clicar em enviar, ela não pôde deixar de se perguntar se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida ou se talvez apenas talvez era exatamente o que ela precisava fazer. À tarde de sexta-feira, encontrou Isabela em seu minúsculo apartamento encarando sua mala aberta com um pânico crescente. O que exatamente se levava para um fim de semana romântico falso em Ilhabela, seu guarda-roupa habitual de achados de brechó e básicos da Renner, de repente parecia lamentavelmente inadequado para qualquer mundo em que ela estava prestes a entrar. Ok, Machado, disse ela ao seu gato que estava esparramado em sua cama, observando-a com o típico julgamento felino. Me ajude aqui. Chique casual de praia, elegância sofisticada do litoral paulista ou ataque de pânico total da síndrome do impostor. Machado bocejou e rolou claramente não impressionado com sua crise. O telefone de Isabela vibrou com uma mensagem de Lucas. Saindo do escritório em 20 minutos. Te pego às 16 horas. Ela digitou de volta, sim, estarei pronta. Mesmo que ela estivesse longe de estar pronta, ela passara a última hora experimentando roupas diferentes e nenhuma parecia certa. Tudo era ou muito casual para o que ela imaginava serem as festas de Ilhabela ou muito chique para o que ela poderia usar de forma convincente. Seu telefone tocou. O nome de Juliana brilhou na tela. Por favor, me diga que você está ligando com apoio moral e não para apontar o quão insana é toda essa situação, disse Isabela como saudação. Ambos, na verdade, respondeu Juliana alegremente. Ainda não acredito que você está namorando de mentira com Lucas Medeiros. Você sabe quantas mulheres nesta cidade matariam por esse contrato. Não é real, Ju. É um acordo de negócios. Um acordo de negócios que envolve passar o fim de semana em uma casa de milhões de reais em Ilhabela com um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Isabela querida, você precisa relaxar e aproveitar isso. E se eu não conseguir fingir, e se os amigos da família dele perceberem tudo? Isabela. A voz de Juliana era firme. Pare. Você está pensando demais. Apenas seja você mesma. Foi isso que o fez escolher você em primeiro lugar. Depois que Juliana desligou, Isabela respirou fundo e tomou uma decisão. Ela pegou seu vestido de verão favorito, um modelo azul marinho vintage com pequenas flores brancas que ela encontrou em um brechó na Vila Madalena. Era simples, confortável e a fazia se sentir ela mesma. Ela o combinou com um cardigã branco e seu único par de sandálias bonitas. Se Lucas queria autenticidade, ele a teria. Quando o Tesla parou em frente ao seu prédio, Isabela pegou sua mala e desceu. Lucas estava esperando perto do carro, parecendo ter saído de um anúncio da Ralph Lauren com bermudas caqui e uma camisa branca de botão, com as mangas arregaçadas. Você está linda, disse ele, pegando sua mala e colocando-a no porta-malas. Você parece que pertence a uma revista, respondeu Isabela e imediatamente se arrependeu. Ela não deveria ficar nervosa com o quão lindo ele parecia. Isso é bom ou ruim? Perguntou Lucas, abrindo a porta do passageiro para ela. O júri ainda está decidindo, disse Isabela, mas estava sorrindo. A viagem para Ilhabela levou pouco mais de 2 horas. E Isabela se viu relaxando ao deixar a cidade para trás. Lucas era um conversador fácil, perguntando sobre seu trabalho, sua família, seus sonhos. Ela descobriu que ele queria ser professor quando era jovem, que tocava violão mal, mas com entusiasmo e que tinha um vício secreto em reality shows de culinária. Eu não consigo evitar, disse ele sorrindo timidamente. Há algo profundamente satisfatório em ver as pessoas entrarem em pânico por causa de suflês. Eu nunca teria imaginado você como um cara de reality show, disse Isabela. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, respondeu Lucas, e algo em seu tom a fez olhá-lo mais de perto. Como o quê? Como o fato de que eu odeio a maioria dos eventos sociais que tenho que frequentar a trabalho. Como o fato de que prefiro passar uma sexta-feira à noite lendo um livro do que fazendo networking em alguma gala de caridade. Como o fato de que não tenho um relacionamento sério há 3 anos, porque toda mulher que conheço parece mais interessada na minha conta bancária do que em mim. Isabela sentiu uma pontada de simpatia. Isso deve ser solitário. É, disse Lucas em voz baixa. É por isso que este arranjo funciona tão bem. Você não está tentando me impressionar ou me mudar. Você é apenas você. Isabela sentiu o coração apertar.
Se ele soubesse o quanto ela já estava se apaixonando por ele, o quanto ela queria que isso fosse real. A propriedade da família Medeiros era tudo o que Isabela havia imaginado e mais. Situada em 3 acres de propriedade à beira-mar, a casa era uma obra-prima contemporânea com janelas do chão ao teto, telhas de cedro envelhecido e uma varanda que parecia flutuar sobre as dunas. Bem-vinda à ideia da minha avó de uma simples casa de praia, disse Lucas, carregando suas malas pelos degraus da frente. Simples. Isabela olhou para a casa maravilhada. Lucas, este lugar é incrível. Espere até ver por dentro. O interior era um estudo de luxo discreto, paredes caiadas de branco, vigas de madeira natural e móveis que conseguiam ser elegantes e confortáveis. A área de estar principal se abria diretamente para a varanda, com o Oceano Atlântico se estendendo infinitamente além. Há 5 quartos, disse Lucas, colocando as malas no chão. Você pode ficar com a suíte principal ou há um quarto de hóspedes com vista para o mar se preferir. Isabela sentiu um pânico momentâneo. Ela estava tão focada nos aspectos públicos de seu relacionamento falso que não tinha realmente considerado a logística de compartilhar uma casa no fim de semana. Onde você vai dormir? Ela perguntou. Onde você se sentir confortável, disse Lucas. A decisão é sua, Isabela. Eu sei que o contrato especifica certos aspectos físicos do nosso arranjo, mas não vou te forçar a nada que você não esteja pronta. Isabela estudou seu rosto procurando por qualquer sinal de decepção ou manipulação. Mas tudo o que viu foi uma preocupação genuína com seu conforto. O quarto de hóspedes está ótimo, disse ela finalmente. Por enquanto. Por enquanto, repetiu Lucas, e ela pegou um indício de sorriso em sua voz. Eles passaram a tarde explorando a propriedade. Lucas mostrou a ela o caminho privado para a praia, a cozinha externa onde poderiam grelhar o jantar e a banheira de hidromassagem no deck superior com vista para o oceano. Enquanto o sol começava a se pôr, eles se encontraram na praia caminhando ao longo da orla. Posso te perguntar uma coisa, disse Isabela parando para pegar um pedaço de vidro do mar. Manda. Porque você realmente me escolheu, quero dizer. Você poderia ter contratado uma atriz profissional ou encontrado alguém que realmente se encaixe no seu mundo. Por que escolher uma designer gráfica em dificuldades da Vila Madalena? Lucas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as ondas. Você quer a resposta honesta. Sempre. Porque quando eu te segurei naquela festa foi a primeira vez em anos que senti algo real. Não calculado, não estratégico, apenas real. Ele se virou para encará-la. E quando você me beijou de volta, eu soube que você sentiu também. O coração de Isabela martelava contra suas costelas. Lucas, eu sei que isso deveria ser falso. Ele continuou. Eu sei que temos um contrato e sei que você está fazendo isso pelo dinheiro, mas não consigo fingir que o que sinto por você não é real. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e viu o nome de Juliana. Eu preciso atender, disse ela, grata pela interrupção. Suas emoções estavam muito à flor da pele agora. Isabela? A voz de Juliana estava animada. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Rodrigo Medeiros acabou de me convidar para sair. O sangue de Isabela gelou. O quê? Rodrigo Medeiros, primo do Lucas. Ele passou pelo escritório hoje perguntando sobre você e de alguma forma acabamos conversando. E agora vamos tomar uns drinks amanhã à noite. Juliana não, disse Isabela, afastando-se de Lucas. Você não pode sair com ele. Por que não? Ele é lindo, ele é rico e parecia muito interessado em mim. Por que ele é problema? Lucas diz que ele está tentando destruir o negócio da família deles. Isabela, você tem certeza de que não está sendo um pouco paranoica? Talvez haja mais na história. Juliana, por favor, apenas confie em mim. Rodrigo Medeiros não é alguém com quem você queira se envolver. Depois que Isabela desligou, ela encontrou Lucas parado junto à grade da varanda, sua expressão sombria. Rodrigo estava perguntando sobre você, ele perguntou. Aparentemente, disse Isabela. Ele foi ao escritório dela hoje. Droga! Lucas passou a mão pelo cabelo.
Eu deveria ter previsto isso. O que você quer dizer? Rodrigo é inteligente. Se ele descobriu que nosso relacionamento é falso, ele pode usar isso para convencer minha avó de que não estou falando sério sobre me estabelecer. Isabela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa do oceano. Você acha que ele suspeita. Eu acho que meu primo é muito mais astuto do que eu imaginava. O maxilar de Lucas estava tenso. Precisamos ser mais convincentes. Mais convincentes como? Lucas se virou para encará-la, seus olhos intensos. Precisamos agir como se estivéssemos realmente juntos. Não apenas em público, mas o tempo todo. Se o Rodrigo está nos observando, não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. O pulso de Isabela acelerou. O que exatamente você está sugerindo? Estou sugerindo que façamos isso parecer real começando agora. Antes que Isabela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Lucas se aproximou e segurou seu rosto entre as mãos. Isabela, preciso que você confie em mim. Eu confio. Ela sussurrou e percebeu que era verdade. Então vamos dar a quem quer que esteja assistindo um show que eles vão lembrar. Desta vez, quando Lucas a beijou, Isabela não hesitou. Ela o beijou de volta com tudo o que tinha, derramando todos os seus sentimentos confusos no contato. Suas mãos se enredaram em seus cabelos e ela se pressionou mais perto, esquecendo-se de contratos e relacionamentos falsos e de tudo, exceto da maneira como ele a fazia se sentir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Foi convincente o suficiente. Isabela perguntou sua voz trêmula. É um começo, disse Lucas, o polegar traçando sua bochecha. Mas vamos precisar praticar. Naquela noite, eles cozinharam o jantar juntos na cozinha externa. Lucas grelhou peixe fresco enquanto Isabela preparava uma salada e eles trabalharam com um ritmo fácil que parecia natural e confortável. Enquanto comiam na varanda, observando as estrelas surgirem sobre o oceano, Isabela se pegou esquecendo que tudo aquilo deveria ser uma encenação. Me fale sobre sua família, disse Lucas, enchendo novamente sua taça de vinho. Não há muito o que contar. Minha mãe é professora em Santo André. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Tenho uma irmã mais nova que está na faculdade de medicina na USP. É por isso que você precisa do dinheiro para ajudar com a mensalidade dela. Isabela hesitou. Ela estava tão focada em suas próprias lutas financeiras que não tinha realmente pensado por que Lucas se importaria com suas motivações. Em parte, ela admitiu. A Emma é brilhante, mas a faculdade de medicina é cara e minha mãe tem lidado com alguns problemas de saúde ultimamente. Nada sério. Ela acrescentou rapidamente, mas as contas médicas estão se acumulando. Que tipo de problemas de saúde? Diabetes. Ela precisa de insulina e mesmo com o plano de saúde. Isabela deu de ombros. É caro. Lucas ficou em silêncio por um momento. É por isso que você aceitou o trabalho com uma ONG para ajudar as pessoas. Acho que sim. Quer dizer, eu poderia ganhar mais dinheiro fazendo trabalho de design corporativo, mas há algo satisfatório em ajudar organizações que estão realmente fazendo a diferença, mesmo que isso signifique que você mal consegue pagar suas próprias contas. Isabela riu. Mesmo assim, eu sei que não é prático, mas gosto de saber que meu trabalho importa. Não é impraticável, disse Lucas com firmeza. É admirável. A maioria das pessoas não sacrificaria sua própria segurança financeira para ajudar os outros. A maioria das pessoas não precisa escolher entre comer e pagar o aluguel. Sabe, eu poderia ajudar com isso, disse Lucas com cuidado. Além do contrato, quero dizer, se você precisar de ajuda com as contas médicas da sua mãe ou a mensalidade da sua irmã. Não, disse Isabela rapidamente. Obrigada, mas não. O contrato é uma coisa, mas não aceito caridade. Não seria caridade. Seria eu ajudando alguém com quem me importo. Isabela sentiu seu coração pular. Lucas, não. Não o quê? Não diga coisas assim. Não torne isso mais difícil do que já é. E se eu quiser tornar mais difícil? Lucas estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. E se eu quiser que isso seja real? Isabela afastou a mão. Não pode ser real. Temos um contrato.
Você está me pagando para fingir ser sua namorada. Dane-se o contrato, disse Lucas. Isabela, o que você sente quando olha para mim? Eu sinto. Isabela lutou por palavras. Eu sinto como se estivesse me afogando. De um jeito bom ou de um jeito ruim, eu ainda não sei. Eles ficaram em silêncio por um momento. O único som, o suave bater das ondas contra a costa. Estou com medo, admitiu Isabela finalmente. De quê? Disso. De nós. De me sentir algo real por alguém que vai desaparecer da minha vida em 3 meses. Lucas se levantou e foi para a cadeira ao lado dela. E se eu não quiser desaparecer? E se você quiser? E se tudo isso for apenas uma fantasia elaborada para você? E quando acabar, você voltará para a sua vida real e eu serei apenas uma memória. Isabela, olhe para mim. A voz de Lucas era gentil, mas firme. O que temos não é uma fantasia. É confuso e complicado e provavelmente completamente insano, mas é real. Isabela encontrou seus olhos vendo sua própria incerteza refletida ali, como você pode ter certeza. Porque eu nunca me senti assim por ninguém antes. Porque toda vez que olho para você, esqueço o contrato e o dinheiro e todas as razões pelas quais isso deveria ser falso. Porque estou me apaixonando por você e não sei como parar. O fôlego de Isabela ficou preso. Lucas, eu sei que é loucura. Eu sei que o momento é terrível e as circunstâncias são todas erradas, mas não consigo mais fingir que isso é apenas negócio. Isabela se levantou abruptamente, caminhando até a grade da varanda. Isso é exatamente o que eu temia. Porque é tão assustador sentir algo real. Porque não posso me dar ao luxo disso. Isabela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque já estou muito envolvida. E se eu me permitir acreditar que isso é real, vai me destruir quando acabar. Quem disse que tem que acabar? A realidade diz que tem que acabar. Somos de mundos diferentes, Lucas. Você mora em uma cobertura nos jardins e eu mal consigo pagar meu estúdio na Vila Madalena. Você estudou em Harvard e eu fui para uma faculdade pública com bolsa. Isso pode parecer real agora, mas eventualmente você vai perceber que eu não me encaixo na sua vida. Lucas se levantou e foi em direção a ela. Você acha que eu me importo com alguma dessas coisas? Acho que você se importa mais do que quer admitir. Você está errada. Lucas pegou suas mãos. Isabela, passei toda a minha vida adulta cercado por pessoas que querem algo de mim. Dinheiro, conexões, status. Mas você é diferente. Você me vê não o que posso lhe dar. Estou aqui pelo dinheiro, Isabela o lembrou. Não, você está aqui porque é gentil e compassiva e quer ajudar uma velha senhora a encontrar paz. O dinheiro é apenas o que tornou isso possível. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem. Isso é tão confuso. As melhores coisas geralmente são. Eles ficaram ali por um momento, a tensão entre eles elétrica. Isabela podia sentir-se vacilando, seus muros cuidadosamente construídos desmoronando. Preciso de um pouco de ar, disse ela finalmente. Estamos do lado de fora? Apontou Lucas. Preciso de um pouco de espaço, corrigiu Isabela. Vou dar uma caminhada. Isabela, espere. Mas ela já estava indo para as escadas da praia, precisando colocar alguma distância entre ela e o homem que estava sistematicamente destruindo todas as suas defesas. A praia Tapati-Para estava vazia, exceto por alguns casais caminhando de mãos dadas ao longo da água. Isabela caminhou na direção oposta em direção à parte mais isolada da costa. O som das ondas era calmante, e ela sentiu parte de seu pânico começar a diminuir. Ela estava se apaixonando por Lucas Medeiros e com força. E apesar de todos os seus argumentos lógicos sobre por que era uma má ideia, parte dela queria acreditar que ele também estava se apaixonando por ela. Mas e se não estivesse? E se tudo isso fosse apenas parte da performance para ele? E se ela fosse apenas mais uma transação comercial que ele era particularmente hábil em executar? Isabela estava tão perdida em pensamentos que não notou a figura se aproximando, até que uma voz a chamou por trás: Isabela Rossi. Ela se virou e encontrou um homem alto e loiro, com roupas casuais caras, caminhando em sua direção.
Ele era bonito de uma forma calculada, com dentes perfeitos e o tipo de bronzeado que vem de férias tropicais, não de caminhadas na praia. Eu te conheço, ela perguntou imediatamente na defensiva. Rodrigo Medeiros, disse ele estendendo a mão com um sorriso encantador. Primo do Lucas. Eu esperava encontrar você neste fim de semana. Isabela sentiu o sangue gelar. O que você está fazendo aqui? Eu tenho uma casa logo ali na praia. Vi as luzes acesas na casa da família e pensei em vir dar um oi. O sorriso de Rodrigo era amigável, mas seus olhos eram calculistas. Como está gostando de Ilhabela? É adorável, disse Isabela com cuidado. Eu provavelmente deveria voltar. Lucas vai estar se perguntando onde estou. Claro, mas antes de ir eu queria te perguntar uma coisa. Rodrigo se aproximou e Isabela sentiu um cheiro de colônia cara. Quanto meu primo está te pagando? O coração de Isabela parou. Desculpe. Vamos lá, Isabela. Somos ambos adultos aqui. Eu sei sobre o contrato. Eu não sei do que você está falando. Rodrigo riu. Tenho que dar os parabéns ao Lucas. Você é muito convincente. Muito melhor do que as socialites usuais com quem ele sai. Mas eu fiz minha lição de casa. Designer gráfica em dificuldades. Aluguel atrasado irmã na faculdade de medicina. O incentivo financeiro é óbvio. Isabela sentiu o pânico subir em seu peito. Você está errado. Estou porque eu acho que meu primo está te pagando para interpretar sua namorada, para convencer nossa avó de que ele sossegou. E eu acho que você é muito boa no seu trabalho. Mesmo que isso fosse verdade, por que você se importaria? Porque eu me importo com o negócio da minha família, e não acho que deva ser entregue a alguém que tem que pagar por amor. Isabela sentiu raiva florescer. Você não sabe nada sobre o Lucas? Eu sei que ele está desesperado o suficiente para contratar uma namorada. Sei que ele está disposto a mentir para uma mulher moribunda. E sei que quando a verdade vier à tona vai partir o coração da Eleonora. A verdade é que tudo isso é falso, que você é apenas mais uma transação em seu portfólio. O sorriso de Rodrigo era frio. Mas não se preocupe, não vou expor você ainda. O que você quer? Eu quero que você termine com isso. Abandone o contrato, diga a Lucas que não está funcionando e desapareça de nossas vidas. E se eu não fizer, então eu me certificarei de que Eleonora descubra exatamente que tipo de homem seu precioso neto realmente é. E me certificarei de que todos saibam que tipo de mulher aceitaria dinheiro para mentir para uma avó moribunda. Isabela sentiu-se mal. Você é desprezível. Eu sou prático. Você tem 24 horas para decidir. Termine esta farsa ou eu terminarei. Rodrigo se afastou, deixando Isabela sozinha na praia com seu mundo desabando ao seu redor. Ela se sentou em um tronco, sua mente a mil. Rodrigo sabia sobre o contrato. Ele poderia destruir tudo. O relacionamento de Lucas com sua avó, suas chances de herdar o negócio e a reputação de Isabela. Mas se ela se afastasse agora, estaria abandonando Lucas quando ele mais precisava dela. E estaria desistindo do único homem por quem já se apaixonara de verdade. Isabela enterrou o rosto nas mãos, sentindo o peso de uma decisão impossível. Não importava o que ela escolhesse, alguém se machucaria. A questão era se ela era corajosa o suficiente para lutar pelo que queria ou se deixaria Rodrigo Medeiros destruir a melhor coisa que já lhe acontecera. Enquanto estava sentada ali, ouvindo as ondas, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia lutar. Isabela sentou-se na praia pelo que pareceram horas, o peso do ultimato de Rodrigo pressionando-a como uma força física. As ondas batiam ritmicamente contra a costa, mas seu efeito calmante usual se perdeu nela. Sua mente percorreu todos os cenários possíveis, cada um mais desastroso que o anterior. Se ela contasse a Lucas sobre a ameaça de Rodrigo, ele tentaria protegê-la, mas a que custo? Se ela se afastasse como Rodrigo exigia, estaria abandonando Lucas quando ele mais precisava dela. E se ela ficasse e Rodrigo cumprisse sua ameaça, Eleonora descobriria a verdade da maneira mais cruel possível. O som de passos na areia a fez olhar para cima. Lucas se aproximava, sua expressão preocupada ao luar. Eu estava me perguntando onde você tinha ido, disse ele, sentando-se ao lado dela no tronco. Você está bem.
Isabela estudou seu rosto, memorizando cada detalhe. O jeito como seu cabelo escuro caía sobre a testa, a preocupação em seus olhos verdes, a curva suave de sua boca. Se Rodrigo conseguisse o que queria, este poderia ser um dos últimos momentos tranquilos que teriam juntos. Estou bem, disse ela automaticamente e depois se corrigiu. Não, na verdade, não estou bem. Estou apavorada. Com o que, com isso, com nós, com o que acontece a seguir? Isabela se virou para encará-lo completamente. Lucas, e se tudo isso explodir? E se o Rodrigo descobrir sobre o contrato e contar para sua avó? E se... Terríveis, disse Lucas, gentilmente pegando sua mão. Respire. O Rodrigo não sabe de nada. E mesmo que soubesse, nós daríamos um jeito juntos. Isabela quase riu da ironia. Se ele soubesse que Rodrigo já havia descoberto tudo, que sua fachada cuidadosamente construída já estava desmoronando. E se eu não for forte o suficiente para isso? Ela perguntou em vez disso. Forte o suficiente para quê? Para fingir. Para mentir para a Eleonora. Para fingir que o que sinto por você não é real. Os olhos de Lucas perscrutaram seu rosto. O que você sente por mim? Isabela hesitou. Após a ameaça de Rodrigo, cada palavra parecia perigosa. Mas olhando nos olhos de Lucas, ela não conseguiu mentir. Sinto como se estivesse caindo, disse ela em voz baixa. Como se estivesse despencando pelo espaço sem ideia de onde vou pousar. E se você pousar comigo? E se eu não pousar? E se tudo isso for apenas um lindo sonho e eu acordar sozinha? Lucas se aproximou, sua mão subindo para acariciar sua bochecha. Isabela, não posso prometer que não será complicado. Não posso prometer que não será confuso ou difícil, ou às vezes doloroso. Mas posso prometer que o que sinto por você é real. Como você pode ter certeza? Porque eu nunca me senti assim por ninguém antes. Porque quando olho para você, não vejo um acordo de negócios ou um contrato. Vejo a mulher com quem quero acordar ao lado todas as manhãs pelo resto da minha vida. O fôlego de Isabela ficou preso. Lucas, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, mas também sei que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Antes que Isabela pudesse responder, Lucas se inclinou e a beijou. Desta vez não havia pretensão nenhuma performance para possíveis observadores. Era pura emoção crua e honesta e devastadora. Isabela o beijou de volta com tudo o que tinha, derramando todo o seu medo, desejo e amor no contato, porque ela estava apaixonada por ele. Ela percebeu completa, irrevogável e terrivelmente apaixonada. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Volte para casa comigo, disse Lucas contra seus lábios. Isabela assentiu sem confiar em sua voz. Eles voltaram de mãos dadas, o peso da ameaça de Rodrigo momentaneamente esquecido diante do que estava se construindo entre eles. De volta à casa, a atmosfera havia mudado. O ar parecia carregado de possibilidade e perigo em igual medida. Eles ficaram na sala de estar subitamente incertos. O ritmo fácil do início da noite foi substituído por algo mais intenso. Isabela, disse Lucas suavemente. Eu sei, ela respondeu. Embora não tivesse certeza do que estava concordando, ele se aproximou suas mãos emoldurando o rosto dela. Se fizermos isso, não há volta. Não há como fingir que é apenas parte do contrato. Eu não quero mais fingir, disse Isabela, e era verdade. Desta vez, quando Lucas a beijou, parecia que estava voltando para casa. Isabela se deixou levar pela sensação, pelo calor de suas mãos, pela maneira como ele a segurava, como se ela fosse preciosa e frágil e forte ao mesmo tempo. Eles subiram as escadas, parando no patamar, para se beijar novamente e depois novamente na porta da suíte principal. Tudo parecia intensificado elétrico, como se ambos estivessem no limite de algo transformador. Você tem certeza? Perguntou Lucas, a testa encostada na dela. Tenho certeza, disse Isabela, embora seu coração estivesse martelando contra suas costelas. Eles passaram a noite juntos e foi tudo o que Isabela sonhou que seria e mais. Lucas foi gentil e apaixonado e atencioso, e depois eles ficaram deitados enroscados ao luar, conversando baixinho sobre tudo e nada. O que acontece agora?
Perguntou Isabela, a cabeça em seu peito. Agora nós descobrimos como fazer isso funcionar, disse Lucas, seus dedos traçando padrões em seu ombro. Funcionar de verdade, não apenas como um contrato. E sua avó? Nós contaremos a verdade a ela eventualmente quando for a hora certa. Isabela sentiu uma pontada de culpa. E se ela ficar com raiva? E se ela se sentir traída? Ela vai entender. Ela quer que eu encontre o amor há anos. O fato de eu tê-lo encontrado por meios não convencionais não importará para ela. Isabela esperava que ele estivesse certo. Mas as palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. E se Eleonora não entendesse? E se ela visse o contrato como prova de que Lucas era incapaz de emoção genuína? No que você está pensando? Perguntou Lucas. Só me perguntando se estamos fazendo a coisa certa. Isso parece errado para você. Isabela considerou a pergunta. Apesar de tudo, o contrato, as mentiras, as circunstâncias impossíveis de estar com Lucas, parecia a coisa mais certa que ela já tinha feito. Não, disse ela finalmente. Parece perfeito. Então é só isso que importa. Eles adormeceram abraçados. E por algumas horas, Isabela se permitiu acreditar que tudo daria certo, que o amor seria suficiente para superar os obstáculos em seu caminho. Ela deveria saber melhor. Isabela acordou com o som de seu telefone zumbindo insistentemente na mesa de cabeceira. Ela o alcançou sonolenta, tentando não perturbar Lucas, que ainda dormia pacificamente ao seu lado. 5 chamadas perdidas de Juliana, 3 de sua mãe e uma mensagem de um número desconhecido. O tempo acabou. Verifique seu e-mail. O sangue de Isabela gelou. Ela se livrou cuidadosamente dos braços de Lucas e foi para o banheiro, fechando a porta antes de abrir seu e-mail. A mensagem de Rodrigo era breve, mas devastadora. Isabela, já que você optou por não aceitar minha generosa oferta, decidi prosseguir com o plano B. Enviei as fotos e informações anexas para vários blogs de fofoca, juntamente com uma cópia do seu contrato com meu primo. A história deve estar no ar em 1 hora. Espero que tenha valido a pena. Rodrigo. Isabela rolou para baixo para ver os anexos e sentiu seu mundo desabar. Havia fotos dela e de Lucas da noite anterior caminhando na praia, beijando-se na varanda, entrando na casa juntos. Pareciam íntimos e genuínos, o que tornava a história que os acompanhava ainda mais prejudicial. A postagem do blog era intitulada O Romance Falso Mais Quente de Ilhabela Magnata da Tecnologia Paga, artista em dificuldades para fingir namoro. Detalhava o contrato deles, a situação financeira de Isabela e a perspectiva interna de Rodrigo sobre a farsa elaborada para manipular uma mulher moribunda. Isabela sentou-se no chão do banheiro olhando para o telefone em horror. Acabou. Tudo acabou. Seu telefone vibrou com uma ligação de Juliana. Isabela, onde você está? Há repórteres do lado de fora do seu prédio. Eles estão perguntando sobre um contrato com Lucas Medeiros. Ah, não, sussurrou Isabela. O que está acontecendo? A história online faz parecer que você foi paga para fingir um relacionamento. Isabela não conseguia encontrar palavras. A porta do banheiro se abriu e Lucas apareceu parecendo preocupado. Isabela, o que há de errado? Ela ergueu o telefone, mostrando-lhe a postagem do blog. Ela observou o rosto dele passar por uma série de emoções, confusão, compreensão e, finalmente, fúria. Aquele desgraçado, disse ele em voz baixa. Juliana, eu tenho que ir, disse Isabela ao telefone. Eu te ligo de volta. Isabela, fale comigo, disse Lucas, sentando-se ao lado dela no chão do banheiro. Nós podemos consertar isso. Como? Isabela riu amargamente. Como consertamos isso? O mundo inteiro agora sabe que você me pagou para fingir te amar. Sua avó vai ver isso e pensar que você tem mentido para ela por meses. Nós vamos explicar. Vamos contar a ela a verdade sobre como nos sentimos agora. Ela vai acreditar em nós ou vai pensar que isso é apenas mais uma performance. Lucas ficou em silêncio por um momento. Ela vai acreditar em nós porque é verdade. Será? Porque agora não tenho certeza se eu mesma acredito nisso. Lucas se virou para encará-la completamente. O que você quer dizer?
Quero dizer, talvez o Rodrigo estivesse certo. Talvez tudo isso tenha sido apenas uma fantasia. Talvez o que eu pensei que era real era apenas eu sendo muito boa no meu trabalho. Você não acredita nisso? Eu não sei mais no que acredito. Isabela se levantou, andando de um lado para o outro no pequeno banheiro. Ontem à noite pareceu real. Esta manhã parece um pesadelo. Não sei qual dos dois é verdade. Isabela, olhe para mim. A voz de Lucas era firme. O que aconteceu entre nós ontem à noite não teve nada a ver com o contrato. Aquilo foi real. O que sentimos um pelo outro é real. Mas como alguém mais saberá disso, como sua avó saberá disso? Tudo o que ela verá é que você me pagou para mentir para ela. O telefone de Lucas começou a zumbir. Ele olhou e praguejou baixinho. Ricardo, disse ele atendendo. Sim, eu vi. Quão ruim está. Isabela podia ouvir a voz de Ricardo pelo telefone, embora não conseguisse entender as palavras. O que quer que ele estivesse dizendo não era bom. Ok, disse Lucas finalmente. Estarei de volta à cidade em algumas horas. Marque uma reunião com a equipe de relações públicas. Ele desligou e se virou para Isabela. Está em toda parte. Colunas do Léo Dias, sites de notícias de negócios. Ricardo diz que os telefones do escritório não param de tocar. E a Eleonora? Ela ainda não sabe. Ricardo está tentando entrar em contato com a governanta dela para garantir que ela não veja as notícias antes que possamos falar com ela. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem. Isso é culpa minha. Eu deveria ter me afastado quando o Rodrigo me disse para fazer isso. Espere o quê? A voz de Lucas estava afiada. Quando você falou com o Rodrigo, Isabela percebeu seu erro tarde demais. Ontem à noite na praia, ele me encontrou e ele sabia do contrato. Ele me disse para terminar com você ou ele exporia tudo. Lucas a encarou incrédulo. E você não pensou em me contar? Eu não queria te chatear. Pensei que poderia lidar com isso. Lidar com isso como guardando segredos de mim. Eu não estava guardando segredos. Estava tentando te proteger. Me proteger. A voz de Lucas estava subindo. Isabela, deveríamos estar nisso juntos. Como posso confiar em você se você está escondendo coisas de mim? Confiar em mim, Isabela sentiu sua própria raiva aumentar. Você me contratou para mentir para sua avó. Todo este relacionamento começou com engano. Não me dê lição de moral sobre confiança. Isso não é justo. E você sabe disso. É mesmo, porque agora estou me perguntando se alguma coisa sobre isso foi justa. Eles se encararam a ternura da manhã substituída por mágoa e raiva. Isabela sentiu a frágil conexão que haviam construído desmoronar ao redor deles. Eu preciso ir, disse ela em voz baixa. Isabela, não faça isso. Não fuja. Não estou fugindo, estou encarando a realidade. Isso sempre ia acabar mal. Eu fui estúpida demais para ver. Não tem que acabar mal. Podemos superar isso. Como continuar mentindo, fingindo que um relacionamento que começou com um contrato pode de alguma forma se tornar real. Já é real droga. Lucas a alcançou, mas ela recuou. Talvez para você, mas eu não consigo mais diferenciar o que é real do que é performance. E acho que nunca conseguirei. Isabela passou por ele e foi pegar suas coisas. Lucas a seguiu sua expressão desesperada. Isabela, por favor, não deixe o Rodrigo vencer. Não deixe ele destruir o que temos. Ele não está destruindo nada, disse Isabela, jogando roupas em sua mala. Ele está apenas expondo o que sempre esteve lá. Isso sempre foi falso, Lucas. Eu fui ingênua demais para lembrar disso. Você não quer dizer isso. Eu quero dizer isso. A noite passada foi linda, mas também foi uma mentira. Nós dois estávamos interpretando papéis e nos perdemos tanto na performance que esquecemos que não era real. Olhe para mim e me diga que a noite passada foi falsa, disse Lucas em voz baixa. Isabela encontrou seus olhos e por um momento sua determinação vacilou. Ela podia ver a dor ali, a emoção genuína, mas então se lembrou da postagem do blog, das fotos, da humilhação que a esperava de volta na cidade. Foi falso, disse ela, odiando-se pela mentira. O rosto de Lucas ficou inexpressivo.
Se é isso que você acredita, então não há mais nada a dizer. Sinto muito, sussurrou Isabela. Eu também, respondeu Lucas. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa, exceto pelo rádio tocando suavemente ao fundo. Isabela olhou pela janela, observando as casas de Ilhabela darem lugar às rodovias e depois à familiar paisagem de São Paulo. Cada quilômetro parecia um passo a mais para longe da fantasia em que ela se permitira acreditar. Quando chegaram ao prédio dela, Lucas não saiu para ajudar com a mala. O contrato está anulado, disse ele em voz baixa. Vou transferir o pagamento final para sua conta. Você não precisa. Sim, preciso. Você cumpriu sua parte do acordo. Isabela queria dizer a ele que não queria seu dinheiro, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela pegou sua mala e saiu do carro. Isabela. Lucas chamou pela janela aberta. Ela se virou à esperança piscando em seu peito. Cuide-se, disse ele simplesmente. E então ele se foi deixando Isabela parada na calçada com sua mala e seu coração partido. Dentro de seu apartamento, Machado a cumprimentou com a indiferença felina típica. O espaço parecia menor do que nunca, apertado e escuro após o luxo expansivo da casa de Ilhabela. Isabela afundou-se no sofá e finalmente se permitiu chorar. Ela chorou pelo relacionamento que parecera tão real, mas foi construído sobre bases tão instáveis. Chorou por Eleonora, que agora veria seu neto como alguém capaz de um engano elaborado. Chorou por Lucas, que perderia tanto a confiança de sua avó quanto o negócio que ela construiu. Mas principalmente chorou por si mesma, por ser tola o suficiente para acreditar que um homem como Lucas Medeiros poderia genuinamente se apaixonar por uma mulher como ela, por pensar que o amor poderia superar as circunstâncias do encontro deles, por se apaixonar tão completamente por alguém que no final estava simplesmente fora de seu alcance. Seu telefone vibrava com notificações chamadas perdidas de repórteres, mensagens de amigos que viram as notícias e e-mails de estranhos oferecendo de tudo, desde simpatia a propostas para livros. Ela o desligou e se encolheu no sofá, puxando um cobertor sobre a cabeça. Do lado de fora, ela podia ouvir a cidade continuando seu ritmo implacável. As pessoas estavam seguindo suas vidas inconscientes de que seu mundo tinha acabado de desmoronar completamente. Isabela fechou os olhos e tentou imaginar um futuro onde isso não doesse tanto, onde ela pudesse pensar em Lucas sem sentir como se alguém estivesse apertando seu coração com as duas mãos, onde pudesse confiar em seus próprios sentimentos novamente. Mas enquanto adormecia no sofá, tudo em que conseguia pensar era na maneira como Lucas a olhara naquela manhã, como se ela estivesse partindo seu coração. Porque talvez, apenas talvez, o que eles tiveram fosse real afinal. Eleonora Medeiros sentou-se em sua sala de estar, o jornal da manhã dobrado cuidadosamente em seu colo. Ela estava acordada desde o amanhecer, não por causa do cronograma de medicamentos que regulava seus dias, mas porque recebera uma ligação de sua governanta sobre notícias preocupantes a respeito de Lucas. Ela lera a postagem do blog 2 vezes, estudara as fotos e revisara o contrato que, de alguma forma, chegara ao conhecimento público. Agora ela estava sentada em silêncio, processando o que havia aprendido. Seu neto havia contratado uma namorada. A mulher de quem ela gostara nas últimas semanas estava sendo paga para fingir amá-lo. O relacionamento que ela encorajara foi construído sobre um acordo de negócios. Mas ao olhar para as fotos da noite anterior, Eleonora viu algo que a postagem do blog havia perdido. A maneira como Lucas olhava para Isabela não era o olhar de um homem envolvido em uma transação comercial. Era o olhar de um homem apaixonado. E a maneira como Isabela olhava para ele, aquela não era a expressão de uma mulher interpretando um papel. Era o rosto de alguém cujo coração estava se partindo. Eleonora pegou seu telefone e discou um número familiar. Senhora Cida, preciso que você marque uma reunião. 2 reuniões, na verdade. E vou precisar do carro. Se seu neto pensava que poderia esconder a verdade dela, ele estava prestes a aprender o contrário. Eleonora Medeiros não construiu um império de negócios evitando conversas difíceis, e certamente não começaria agora. O ato final deste drama estava prestes a começar, e Eleonora pretendia dirigi-lo ela mesma.
Porque às vezes as pessoas que você mais ama precisam de alguém para lutar por elas, mesmo quando não sabem como lutar por si mesmas. Especialmente então, 3 dias após a história vir a público, a vida de Isabela se tornou um pesadelo acordado. Ela parou de sair de seu apartamento no segundo dia quando um fotógrafo particularmente agressivo a seguiu até o supermercado gritando perguntas sobre se ela estava procurando seu próximo Sugar Daddy. O zelador do prédio teve que escoltá-la de volta para dentro enquanto ela lutava contra as lágrimas de humilhação. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres queriam citações tabloides, queriam entrevistas exclusivas e programas de auditório queriam que ela aparecesse como a mulher que enganou o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Ela recusou tudo, mas os pedidos continuavam chegando. Juliana tinha sido sua tábua de salvação, trazendo mantimentos e apoio moral enquanto atendia ligações de produtores que de alguma forma conseguiram o número de Isabela. Até sua mãe ligou preocupadíssima depois de ver a cobertura da notícia. Não entendo por que você está se escondendo, disse Juliana desempacotando embalagens de comida tailandesa na mesa de centro de Isabela. Isso poderia ser seus 15 minutos de fama? Você poderia escrever um livro, dar entrevistas, talvez até conseguir um reality show. Eu não quero fama, disse Isabela encolhida no sofá no mesmo pijama que usava há 2 dias. Eu quero desaparecer. Mas por que, e daí, se você assinou um contrato, você ainda se apaixonou por ele, certo? Essa parte foi real. Isabela contara tudo a Juliana na noite em que voltou de Ilhabela, o contrato, o relacionamento falso, a maneira como se apaixonou por Lucas apesar de si mesma e o luto devastador quando tudo desmoronou. Foi real, perguntou Isabela. Ou eu fui apenas muito boa em me convencer de que era? Isabela querida, você está chorando há 3 dias. Você não chora assim por um acordo de negócios. Eu choro assim por humilhação, por estupidez, por acreditar que alguém como Lucas Medeiros poderia realmente se apaixonar por alguém como eu. Juliana sentou-se ao lado dela no sofá. E se ele se apaixonou? Ele não se apaixonou. Se tivesse, teria lutado por nós. Teria ligado ou mandado mensagem ou aparecido aqui exigindo que resolvêssemos as coisas. Em vez disso, ele simplesmente me deixou ir. Talvez ele esteja te dando espaço. Talvez ele esteja aliviado por ter acabado. Antes que Juliana pudesse responder, o interfone do prédio tocou. Isabela gemeu. Se for outro repórter, eu me mudo para o Canadá. Juliana foi ao interfone. Sim. Aqui é a senhora Cida, motorista da senhora Medeiros. Ela gostaria de falar com a senhorita Rossi. O sangue de Isabela gelou. Eleonora estava aqui. Não posso, disse Isabela, o pânico subindo em seu peito. Não consigo encará-la, Ju. Não depois de tudo. Você tem que ir, disse Juliana gentilmente. Ela veio até a Vila Madalena. O mínimo que você pode fazer é ouvir o que ela tem a dizer. Isabela olhou para seu pijama, seu cabelo, sem lavar seu estado geral de desastre. Estou horrível. Você parece humana. Ela vai entender. 5 minutos depois, Eleonora Medeiros sentou-se na pequena sala de estar de Isabela, parecendo completamente deslocada, mas de alguma forma perfeitamente à vontade. Ela recusou chá e café, e agora estava estudando Isabela com aqueles olhos azuis penetrantes. Você está com uma aparência terrível, querida, disse Eleonora sem rodeios. Eu me sinto terrível, respondeu Isabela, exausta demais para fingir o contrário. Bom, isso significa que você se importa. Isabela piscou. Desculpe, você se importa com meu neto. Se tudo isso fosse apenas negócio para você, estaria por aí dando entrevistas, capitalizando a publicidade. Em vez disso, está se escondendo em seu apartamento, parecendo que seu coração foi partido. Senhora. Medeiros. Eleonora. Já passamos das formalidades, não acha? Eleonora se inclinou para a frente. Eu li o contrato, Isabela. Muito completo, muito profissional. Também muito revelador. Eu sei o que você deve pensar de mim. Sabe por que eu acho que você é uma jovem que concordou em ajudar um homem que mal conhecia a dar conforto à sua avó moribunda? Acho que você é alguém que deixou de lado seu próprio orgulho para ajudar alguém necessitado. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem. Eu menti para você. Mentiu
Quando você me disse que Lucas era atencioso e gentil, foi uma mentira. Quando você disse que ele trabalhava 18 horas por dia, mas ainda me ligava todo domingo, isso foi fabricado. Não, mas... Quando você disse que ele era o tipo de homem que moveria céus e terra, pelas pessoas que ama você estava lendo um roteiro... Não, sussurrou Isabela. Então você não mentiu para mim. Você me disse a verdade sobre quem meu neto é, mesmo que as circunstâncias de como você o conheceu fossem não convencionais. Isabela a encarou. Você não está com raiva. Ah, estou furiosa, disse Eleonora com naturalidade. Estou furiosa que meu neto sentiu que precisava contratar alguém para me convencer de que era capaz de amar. Estou furiosa que ele pensou que eu me importava mais com seu status de relacionamento do que com sua felicidade. E estou absolutamente lívida que Rodrigo conseguiu transformar o que deveria ter sido uma bela história de amor em um espetáculo público. Não era uma história de amor, disse Isabela em voz baixa. Era um acordo de negócios que saiu do controle. Foi mesmo. Eleonora pegou seu telefone e mostrou a Isabela uma foto. Era uma das fotos de paparazzi de Ilhabela Isabela e Lucas se beijando na praia completamente perdidos um no outro. Este não é o beijo de duas pessoas cumprindo um contrato, disse Eleonora. Este é o beijo de duas pessoas que estão desesperadamente apaixonadas e com medo de admitir. Isabela olhou para a foto, vendo a si mesma e a Lucas como se pela primeira vez. Eleonora estava certa. Não havia nada de performático na maneira como se abraçavam. Nada de calculado na emoção em seus rostos. Não importa agora, disse Isabela. Acabou. Acabou porque meu neto tem me ligado todos os dias nos últimos 3 dias. Não para discutir negócios ou a cobertura da mídia, mas para perguntar se tive notícias suas. Ele está preocupadíssimo. O coração de Isabela deu um salto. Ele está preocupado com as implicações de negócios. Não, querida. Ele está preocupado com você. Se você está bem, se está segura, se o odeia por como tudo acabou. Eu não o odeio, disse Isabela suavemente. Mas vocês não estão se falando. Qual seria o sentido de sermos coisas terríveis um ao outro? Nos machucamos e agora o mundo inteiro sabe que nosso relacionamento era falso. Era falso na noite de sábado? Perguntou Eleonora incisiva. Isabela sentiu o rosto esquentar. Como você. Eu tenho olhos, querida, e vivi o suficiente para reconhecer intimidade real quando a vejo. A voz de Eleonora suavizou. O que aconteceu entre você e Lucas naquela noite não teve nada a ver com nenhum contrato. Aquilo foi amor real, conexão real, vulnerabilidade real. Então, por que desmoronamos tão rápido? Porque vocês dois estão com medo? Você tem medo de se machucar e ele tem medo de não ser o suficiente? Então, quando as coisas ficaram difíceis, ambos recorreram a se proteger, em vez de proteger um ao outro. Isabela enxugou os olhos. Eu disse a ele que o que tínhamos era falso. Olhei nos olhos dele e menti porque estava com medo. E ele deixou você ir embora porque também estava com medo. Vocês dois cometeram erros, Isabela. A questão é se vão deixar esses erros definirem seu futuro. Não sei como consertar isso. Você começa dizendo a verdade real, não a versão que você acha que vai te proteger. E se ele não quiser ouvir? Então você saberá que tentou. Mas, Isabela, eu observei meu neto por 31 anos. Já o vi sair com muitas mulheres e nunca o vi olhar para ninguém da maneira como ele olha para você. Se você não lutar por isso, vai se arrepender pelo resto da vida. Eleonora se levantou para sair, depois parou. Estou fazendo uma pequena reunião amanhã à noite. Apenas família e alguns amigos próximos. Gostaria que você estivesse lá. Eu não posso. Depois de tudo o que aconteceu. A publicidade. A publicidade é exatamente por isso que você precisa estar lá. Mostre ao mundo que você não tem vergonha de amar meu neto. Mostre a eles que o que vocês têm é real independentemente de como começou. Depois que Eleonora saiu, Isabela sentou-se sozinha em seu apartamento olhando a foto em seu telefone. Ela viu o que Eleonora havia visto, 2 pessoas completamente perdidas, uma na outra alheias a tudo exceto a sua conexão. Ela pensou nas últimas semanas, em todos os momentos que pareceram reais.
A maneira como Lucas a olhou quando ela descreveu o que via nele. A maneira como ele a abraçou quando ela estava nervosa para conhecer Eleonora. A maneira como ele fez amor com ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tudo aquilo tinha sido um ato, ou ambos estavam tão envolvidos em interpretar papéis que se esqueceram que estavam se apaixonando de verdade. Isabela olhou ao redor de seu apartamento para as contas empilhadas na bancada da cozinha, para as cartas de rejeição de clientes em potencial, para a evidência de uma vida que mal se sustentava. Esta era sua realidade. Mas, por algumas semanas, ela experimentara algo diferente. Sentira-se querida, valorizada, amada. Talvez fosse hora de lutar por esse sentimento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas estava sentado em seu escritório, olhando para a tela do computador. A equipe de relações públicas conseguiu conter parte do dano, mas a história ainda era tendência nas redes sociais. Seus sócios estavam preocupados com a reputação da empresa, e ele passara a manhã em reuniões com advogados e publicitários. Mas tudo em que conseguia pensar era em Isabela. Ricardo bateu na porta. O Estadão quer uma declaração. Como você quer lidar com isso? Não sei, disse Lucas honestamente. O que você diz quando cometeu o maior erro da sua vida? Qual erro? Contratar uma namorada falsa ou deixar a verdadeira ir embora? Lucas olhou para ele bruscamente. O quê? Vamos lá, cara. Te conheço há 15 anos. Nunca te vi assim por uma mulher. Você está apaixonado por ela. Não importa agora. Ela deixou claro que tudo entre nós era falso. E você acreditou nela? Por que não acreditaria? Ricardo sentou-se à sua frente. Porque eu estava lá naquela noite na sua festa. Eu vi como vocês se olhavam. Aquilo não era atuação, Lucas. Eram duas pessoas tendo um momento. Um momento que levou a uma farsa de 3 meses. Uma farsa que se tornou algo real. Olha, eu não sei muito sobre amor, mas conheço você. E o homem que observei nos últimos 3 dias não está de coração partido por um acordo de negócios fracassado. Ele está destruído por perder a mulher que ama. Lucas olhou pela janela de seu escritório para a cidade abaixo. Ela não confia em mim? Quando o Rodrigo a ameaçou, ela não me contou. Tentou lidar com isso sozinha. Ela estava te protegendo. Ela estava se protegendo. Ela não acreditava que eu lutaria por ela. E você lutou quando ela disse que era tudo falso, você lutou por ela. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Não, eu a deixei ir. Por quê? Porque eu estava magoado. Porque estava com medo de que talvez ela estivesse certa. Que talvez eu estivesse pagando por algo que pensei ser real. E agora? Perguntou Lucas, sua voz mal acima de um sussurro. Agora eu sei que fui um idiota. Isabela Rossi é a melhor coisa que já me aconteceu, e eu a deixei ir embora porque fui orgulhoso demais para lutar por ela. Ricardo sorriu. Então o que você vai fazer a respeito? Antes que Lucas pudesse responder, seu telefone tocou. O nome de Eleonora apareceu na tela. Vovó Eleonora? Ele atendeu. Lucas, querido, preciso que você venha para casa esta noite, 7 horas, e vista algo bonito. Por quê? Porque vou dar uma festa, e há alguém que quero que você veja. Vovó, não estou muito no clima para. Não foi um pedido, Lucas. Esteja lá. A linha ficou muda. Lucas olhou para Ricardo, que estava sorrindo. Sua avó está aprontando alguma coisa, disse Ricardo. Ela está sempre aprontando alguma coisa. A questão é, o quê? Naquela noite, Isabela estava do lado de fora do casarão de Eleonora, as mãos tremendo enquanto alisava o vestido. Ela passara 2 horas se arrumando, trocando de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido preto simples, que a fazia se sentir confiante e bonita. Juliana a levara até os jardins, oferecendo apoio moral e discursos de última hora. Você está linda, disse Juliana, e mais importante, parece você mesma de novo. Sinto que estou prestes a vomitar. Isso é um bom sinal, significa que você se importa. Isabela respirou fundo e subiu os degraus da frente. A senhora Cida atendeu a porta com um sorriso caloroso. Senhora Rossi, que prazer vê-la. A senhora Medeiros está na sala de estar com seus convidados.
Isabela entrou na elegante sala e encontrou Eleonora cercada por cerca de uma dúzia de pessoas. Algumas ela reconheceu de fotos como sócios de negócios e amigos da família. Outras ela nunca tinha visto antes. A conversa era animada e calorosa, e Isabela sentiu parte de sua tensão diminuir. Isabela querida, disse Eleonora aproximando-se com uma taça de champanhe. Estou tão feliz que você veio. Deixe-me apresentá-la a todos. Na hora seguinte, Isabela socializou com os convidados de Eleonora surpresa com o quão acolhedores todos eram. Ninguém mencionou o contrato ou a cobertura da mídia. Em vez disso, perguntaram sobre seu trabalho, sua arte e sua vida. Ela se viu relaxando, até mesmo se divertindo. Isabela. Ela se virou ao som de seu nome e se viu cara a cara com Rodrigo Medeiros. Ele parecia tão elegante como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Incerteza, talvez até arrependimento. Rodrigo, disse ela friamente, não esperava te ver aqui. Eu não esperava ser convidado, ele admitiu. Mas Eleonora insistiu. Ela disse que precisávamos conversar. Não acho que temos nada a dizer um ao outro. Na verdade, temos. Rodrigo olhou ao redor da sala, depois de volta para ela. Eu te devo um pedido de desculpas. Isabela piscou. Desculpe. Eu estava errado sobre você, sobre o Lucas. Sobre tudo. Pensei que estava protegendo o negócio da família, mas, na verdade, estava apenas protegendo meus próprios interesses. Por que você está me dizendo isso? Porque Eleonora me fez perceber algo. Ela me mostrou as fotos daquela noite e me fez uma pergunta. Isso parece uma mulher que está fingindo suas emoções. E eu tive que admitir, não parecia. Isabela sentiu o peito apertar. Rodrigo, Eu estava com ciúmes, ele continuou. Ciúmes do Lucas. Ciúmes do que vocês dois tinham. Nunca tive ninguém me olhando do jeito que você olha para ele. Então me convenci de que era tudo falso, porque se fosse real, significava que eu era o problema. Não sei o que dizer. Diga que me perdoa. Diga que vai dar outra chance ao meu primo. Porque, Isabela, eu posso ter exposto seu contrato, mas também vi outra coisa naquelas fotos. Vi duas pessoas que estão desesperadamente apaixonadas uma pela outra. Antes que Isabela pudesse responder, uma comoção perto da entrada chamou sua atenção. Eleonora estava cumprimentando alguém e o coração de Isabela parou quando viu quem era. Lucas estava na porta, parecendo devastadoramente bonito em um terno azul marinho. Seus olhos varreram a sala e pararam quando a encontraram. Por um momento, nenhum deles se moveu. Eu devo ir, disse Rodrigo em voz baixa. Mas, Isabela, o que você e o Lucas têm é real. Não deixe o orgulho ou o medo te convencerem do contrário. Eleonora bateu palmas para chamar a atenção de todos. Se eu pudesse ter a atenção de todos por um momento. Como todos sabem, a última semana foi bastante agitada para nossa família. Houve histórias na imprensa, especulações sobre o relacionamento do meu neto e uma grande confusão sobre o que é real e o que não é. Isabela sentiu o sangue sumir de seu rosto. O que Eleonora estava fazendo, eu queria esclarecer as coisas, continuou Eleonora. Sim, meu neto contratou Isabela para ser sua namorada. Sim, havia um contrato envolvido, mas o que a imprensa não conseguiu entender é que às vezes as coisas mais reais da vida começam das maneiras mais inesperadas. Ela olhou diretamente para Isabela e Lucas. Tive o privilégio de ver esses dois jovens se apaixonarem nas últimas semanas. Vi-os lutar com seus sentimentos, duvidar de si mesmos e, finalmente, se machucarem porque tinham medo demais de confiar no que sentiam. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Eleonora estava lhes dando permissão para serem vulneráveis, para serem reais, para pararem de se esconder atrás do contrato e da pretensão. O amor nem sempre é conveniente, disse Eleonora. Nem sempre é lógico. Às vezes ele vem disfarçado de algo totalmente diferente, mas quando é real, quando é verdadeiro, transforma tudo o que toca. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando. É por isso que, afinal, não vou deixar meu negócio para o Rodrigo. Vou deixá-lo para Lucas e Isabela em conjunto, porque acredito que eles protegerão o que construí e farão isso juntos. A sala irrompeu em murmúrios surpresos. Isabela olhou para Eleonora em choque. Além disso, continuou Eleonora, estou anunciando meu noivado com Henrique Worthington.
Ela gesticulou para um distinto cavalheiro de seus 70 anos que sorria para ela. Vamos nos casar no próximo mês e espero que todos vocês estejam lá. A sala explodiu em parabéns e risadas. No caos, Isabela se viu movendo-se em direção a Lucas, atraída por alguma força invisível. Eles se encontraram no meio da sala, ambos incertos, ambos esperançosos. Oi, disse Lucas suavemente. Oi, respondeu Isabela. Eu estive pensando no que você disse, continuou Lucas, sobre tudo ser falso, e percebi uma coisa. O quê? Mesmo que tenha começado como falso, deixou de ser falso no momento em que te segurei naquela festa. Cada momento depois disso, cada sentimento, cada toque, cada beijo. Aquilo foi real, e sinto muito por ter levado 3 dias para perceber isso. Isabela sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu também sinto muito. Sinto muito por ter dito que era falso quando sabia que não era. Sinto muito por não ter confiado em você o suficiente para te contar sobre o Rodrigo. Sinto muito por ter fugido quando as coisas ficaram complicadas. Sinto muito por ter deixado você fugir, disse Lucas erguendo a mão para enxugar suas lágrimas. Eu deveria ter lutado por você. Deveria ter aparecido na sua porta e me recusado a sair até que você me ouvisse. O que você teria dito? Que eu te amo, que estou apaixonado por você desde o momento em que você caiu em meus braços, que a melhor decisão que já tomei foi te contratar para ser minha namorada falsa, porque isso me levou ao verdadeiro amor da minha vida. O fôlego de Isabela ficou preso. Lucas, eu te amo, Isabela Rossi. Não por causa de nenhum contrato, não por causa de nenhum arranjo, mas porque você é corajosa e gentil e talentosa e me faz querer ser um homem melhor. Eu te amo porque você me vê, realmente me vê, não o que posso te dar ou o que represento. Eu também te amo, sussurrou Isabela. Eu te amo tanto que me apavora. Então vamos ficar apavorados juntos, disse Lucas puxando-a para seus braços. Vamos descobrir isso à medida que avançamos. E a mídia e o escândalo? Deixe que falem, deixe que especulem, deixe que escrevam o que quiserem. A única opinião que importa para mim é a sua. Isabela olhou ao redor da sala para os convidados de Eleonora, todos os quais os observavam com sorrisos calorosos. Ela viu a própria Eleonora radiante de felicidade acenando encorajadoramente. Você tem certeza disso? Perguntou Isabela. De nós, nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, disse Lucas. A questão é você está disposta a arriscar em nós, está disposta a confiar que o que temos é real. Isabela pensou na semana passada na dor, na dúvida e no medo. Pensou no contrato que os uniu e no amor que cresceu entre eles. Pensou nas palavras de Eleonora. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de as mais arriscadas. Sim, disse ela finalmente. Estou disposta. Desta vez, quando Lucas a beijou, parecia que estava voltando para casa. Parecia o começo de algo bonito, real e duradouro. Ao redor deles, a sala irrompeu em aplausos e vivas, mas Isabela mal ouviu. Tudo em que conseguia se concentrar era no homem em seus braços. O homem que a contratara para fingir um relacionamento e, em vez disso, lhe dera a coisa real. O homem que lhe mostrara que o amor podia ser encontrado nos lugares mais inesperados se você fosse corajoso o suficiente para alcançá-lo. Quando se separaram, ambos rindo e chorando, Eleonora ergueu sua taça de champanhe. Ao amor, disse ela, sua voz ecoando pela sala, em todas as suas formas, em todos os seus disfarces, em toda a sua glória bela, bagunçada e complicada. Ao amor, ecoou a sala. Isabela olhou para Lucas, vendo seu futuro nos olhos dele. Um futuro que seria complicado, desafiador e absolutamente digno de luta. Então, disse ela, sorrindo por entre as lágrimas, o que fazemos agora? Agora, disse Lucas, girando-a, nós rasgamos o contrato e escrevemos nossa própria história. Que tipo de história? O tipo que dura para sempre, disse Lucas, e a beijou novamente. 6 meses depois, Isabela estava na mesma cobertura onde conhecera Lucas pela primeira vez, mas desta vez ela pertencia ali.
O espaço fora transformado para a festa de noivado deles, cheio de amigos, família e as pessoas que mais importavam para eles. Juliana estava lá com seu novo namorado, não Rodrigo, felizmente, mas um contador simpático de seu escritório. A mãe e a irmã de Isabela vieram de Santo André, ambas radiantes de felicidade por ela. Até Machado tinha feito a viagem, atualmente sendo mimado pelo novo marido de Eleonora, Henrique. R$ 1 pelos seus pensamentos, disse Lucas, aparecendo ao seu lado com 2 taças de champanhe. Só pensando em como tudo isso é louco, disse Isabela, aceitando a taça. 1 ano atrás eu estava lutando para pagar meu aluguel. Agora estou planejando um casamento e co-administrando um império de negócios. Algum arrependimento? Isabela olhou ao redor da sala para seus amigos e família, para a vida que construíram juntos. Apenas um. A expressão de Lucas ficou preocupada. Qual? Arrependo-me de ter precisado de um relacionamento falso para encontrar o amor verdadeiro, disse Isabela, depois sorriu. Mas não me arrependo de me apaixonar por você. Bom, disse Lucas, puxando-a para perto, porque tenho uma confissão a fazer. O quê? Eu nunca precisei de uma namorada falsa. Inventei toda aquela história sobre Eleonora ameaçando mudar o testamento. Isabela o encarou. O quê? Quero dizer, ela queria que eu sossegasse, mas nunca ameaçou me deserdar. Eu só. Não conseguia parar de pensar em você depois daquela festa, então inventei uma desculpa para te ver de novo. Lucas Medeiros, disse Isabela, tentando parecer séria, mas falhando. Você está me dizendo que tudo isso foi um esquema elaborado para me convidar para sair. Talvez, disse Lucas sorrindo. Está funcionando. Isabela riu, o som brilhante e livre. Funcionou há 6 meses. Com certeza está funcionando agora. Bom, disse Lucas, porque tenho mais uma confissão. O que agora? Eu nunca vou te deixar ir, disse ele e a beijou sob as luzes da cidade que ambos fizeram de lar. Ao redor deles, seus amigos e familiares aplaudiram, mas Isabela mal os ouviu. Ela estava ocupada demais, se apaixonando por seu namorado falso mais uma vez. Algumas histórias, ela pensou, valem a pena esperar, mesmo que comecem com um contrato.